Olá! Entrar no mundo da escrita acadêmica às vezes parece que a gente está tentando decifrar um código secreto, né? Mas, e se na verdade fosse como aprender a usar um molho de chaves que abre portas bem específicas? É isso que a gente vai fazer hoje, desvendar esse código e entregar as chaves. Para começar, vamos dar uma olhada nessas duas imagens. De um lado, uma propaganda de refrigerante, toda colorida, divertida, visual. Do outro, um e-mail para se candidatar a um emprego, super formal, direto ao ponto. Parecem coisas de universos diferentes, certo? A pergunta que não quer calar é: o que poderia conectar duas formas de comunicação tão, mas tão diferentes assim? A resposta para isso, olha, é a chave para a gente entender todo o universo da escrita, inclusive a acadêmica. E a resposta é gênero textual. É isso. Tanto a propaganda quanto o e-mail seguem regras e estruturas que a gente entende quase que sem pensar. Eles têm um objetivo bem claro e um público certo. A escrita acadêmica, no fundo, funciona do mesmo jeito, usando seus próprios gêneros para construir conhecimento. Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos começar entendendo o que é esse tal de gênero. Depois, a gente decifra as regras gerais do mundo acadêmico, explora 5 ferramentas que todo pesquisador precisa ter e, no final, a gente entende por que saber tudo isso faz tanta diferença. Vamos lá para a primeira parte, o código acadêmico. Antes de sair usando as chaves, a gente precisa conhecer as regras do castelo. Existem alguns princípios que valem para toda a comunicação acadêmica, não importa o gênero. E esses princípios, gente, são os pilares que sustentam a confiança na ciência. A objetividade garante que a gente se baseie em fatos, não em achismos. A linguagem formal e clara evita qualquer tipo de ambiguidade. E a imparcialidade mostra um compromisso com a verdade e não com uma agenda pessoal. É isso que faz a conversa acadêmica ser rigorosa e confiável. Certo. Agora que a gente já conhece as regras do jogo, vamos para a segunda parte, o kit de ferramentas do pesquisador. Chegou a hora de abrir esse kit e dar uma olhada nas chaves que abrem as portas mais importantes do castelo. A primeira chave é a proposta de pesquisa. Pensa nela como se fosse a planta de uma casa. Antes de botar um tijolo sequer, é preciso ter um plano detalhado que mostre o que vai ser construído, por que aquilo é importante e como, exatamente, o processo todo vai acontecer. Sem isso, a pesquisa fica completamente sem rumo. E essa planta segue uma estrutura bem definida, como as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Da capa até as referências, cada pedacinho tem um propósito, organizando as ideias de um jeito lógico e garantindo que nada de importante seja esquecido no planejamento. A próxima chave é o resumo. Essa aqui é a chave de acesso rápido. No mundo com tanta informação, o resumo permite que outros pesquisadores decidam em segundos se um trabalho é relevante para eles ou não. É a porta de entrada, sabe? É o convite para a leitura completa. E ele tem umas regras bem específicas. É um parágrafo só, direto ao ponto, com um limite de palavras super rigoroso, e as palavras-chave funcionam como se fossem etiquetas, tags, que garantem que o trabalho seja encontrado nos grandes bancos de dados. Num resumo não tem espaço para enrolação, cada palavra tem que estar ali por um motivo. Agora sim, a chave mestra, o artigo científico. É aqui que as novas descobertas são oficialmente apresentadas para o mundo. É o principal jeito de fazer o conhecimento avançar em qualquer área. Uma contribuição que fica registrada na conversa acadêmica. E a estrutura dele não é por acaso, ela reflete o próprio método científico. A anatomia de um artigo é toda pensada para ter o máximo de clareza, e tudo começa com o título. Ele funciona como uma isca, claro, mas também como uma promessa bem precisa que informa ao leitor sobre o tópico exato e até onde a investigação vai. Em seguida, a introdução prepara o terreno. Ela não só apresenta um problema, mas defende por que ele é importante. Ela aponta uma lacuna no que a gente já sabe e cria aquela pulga atrás da orelha que motiva a leitura do resto do trabalho. A metodologia é, sem dúvida, a espinha dorsal da credibilidade científica. É ela que transforma uma afirmação em evidência, detalhando o como de um jeito tão transparente que outros pesquisadores poderiam, teoricamente, refazer o estudo e checar os resultados. É o que separa a pesquisa de opinião. E, por fim, as referências, que mostram de um jeito brilhante como a ciência é um trabalho coletivo. Essa lista mostra que o artigo não surgiu do nada. Ele está construindo em cima do trabalho de outros e entrando num diálogo que atravessa gerações de pesquisadores. A quarta chave é a resenha. Se o artigo é uma nova contribuição, a resenha é a resposta a essa contribuição. É um gênero que avalia de forma crítica o trabalho de outra pessoa, discutindo os pontos fortes, os pontos fracos e qual é o lugar daquela obra no campo do conhecimento. E uma boa resenha segue um caminho lógico. Primeiro, se apresenta a obra. Depois, se descreve as ideias principais dela.
Em seguida, vem a avaliação crítica. E, por fim, um veredito. Vale a pena ler? Ela funciona como um guia para os outros pesquisadores da área? Nossa última chave é talvez a mais pessoal de todas, o fichamento. Ele não é feito para publicar, mas é uma ferramenta de organização que, olha, é indispensável. É como um diário de pesquisa, onde se cataloga e processa tudo que foi lido para usar depois. E existem jeitos diferentes de fazer um fichamento. Dá para registrar citações diretas, palavra por palavra, para manter a precisão da fonte, ou dá para criar um fichamento bibliográfico que resume as ideias principais do autor. Os dois são fundamentais para construir uma base de conhecimento bem sólida. E, finalmente, chegamos na nossa última sessão. Por que tudo isso importa? Depois de explorar todas essas chaves, vem a pergunta final. Por que dominar esses gêneros é tão fundamental assim? O ponto central é este. Não se trata de burocracia ou de seguir regras por seguir. Dominar esses formatos é o que permite que novas ideias sejam ouvidas, compreendidas e respeitadas pela comunidade científica. É a licença para poder participar dessa jornada incrível que é a construção do conhecimento humano. No fim das contas, entender esses gêneros textuais é ter o poder de escolher o caminho, seja para planejar uma primeira pesquisa, publicar uma descoberta ou criticar uma nova teoria. A questão agora não é mais como entrar, mas sim aonde ir. As chaves estão aí. Qual porta será destrancada primeiro?